Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à primeira unidade do módulo 1 do curso Gestão Sustentável das Instituições de Longa Permanência para Idosos, AGE e LPIs. Neste módulo, vamos abordar a origem, conceito e funções das ILPIs. Vamos lá! Iniciaremos conhecendo um pouco mais sobre os conteúdos desta aula narrada. O tema desta unidade é a origem, conceito e funções das ILPIs. Assim, trataremos sobre origem da instituição asilar, causas dos preconceitos em relação às ILPIs, conceito de ILPIs e funções das ILPIs. Qual a origem da instituição asilar? No âmbito internacional, a instituição asilar teve origem na Grécia Antiga. Ao longo dos séculos XIV e XV, as instituições de caridade se multiplicaram na Alemanha, Holanda e Itália para cuidar dos pobres. No século XVI, na Inglaterra, com a promulgação das leis dos pobres, que responsabilizavam o governo pelo cuidado com os pobres e mendigos, os asilos proliferaram e se fortaleceram em sua missão de abrigar as pessoas não desejáveis da sociedade que moravam na rua, órfãos, mendigos, loucos, prostitutas e os velhos. Um século depois, as pessoas idosas começaram a surgir como grupo específico, sendo-lhes destinado um local de hospitalidade, surgindo assim os asilos de velhos. Durante o século XVIII, as instituições de caridade foram divididas de acordo com seus beneficiários, crianças nos orfanatos, loucos nos manicômios e velhos nos asilos. E no Brasil, como se deu a origem da instituição asilar? A primeira referência de asilo encontrada no Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1797, uma instituição destinada a soldados e a Casa dos Inválidos. Em 1890, ainda no Rio de Janeiro, foi fundada pelo Visconde Luiz Augusto Ferreira da Almeida o Asilo São Luís para a Velhice Desamparada, uma instituição direcionada para a população idosa, especificamente para atender os velhos pobres, dentro da ótica filantrópica assistencialista do século XIX. A partir de então, um crescente número de instituições passa a ser implantada, com participação intensa de instituições filantrópicas, religiosas e de imigrantes. Dentre essas instituições, destaca-se a Sociedade São Vicente de Paulo, SSVP, responsável por grande parte de instituições no Brasil. Não há registro de uma linha histórica da evolução das instituições asilares para pessoas idosas no Brasil, apenas algumas histórias de instituições isoladas. Por que existe preconceito em relação às ILPIs? A princípio, as instituições para acolhimento da pessoa idosa eram direcionadas à população pobre que necessitava de abrigo, fruto da caridade cristã. Historicamente, no Brasil, os asilos também são associados à pobreza, à negligência e ao abandono das pessoas idosas pelas famílias. Infelizmente, nos dias atuais, ainda lidamos com essa visão negativa das instituições de longa permanência para idosos, ILPIs. Parte da explicação para esse fato remete ao processo histórico da origem das instituições de acolhimento à pessoa idosa no mundo ocidental, como foi visto anteriormente. Outro fator que acentua essas imagens negativas são os destaques dados pelo noticiário nacional a denúncias de maus tratos, abandono e mortes em algumas instituições. Além disso, o preconceito em função da idade, idadismo, contribui para esse fenômeno. Também são escassos os relatos de experiências exitosas. O que é necessário para mudar essa realidade?
Felizmente, essa visão preconceituosa das ILPIs vem sendo modificada e inúmeros fatores contribuem para isso. Mudanças na legislação com o reconhecimento das ILPIs como espaços de acolhimento e cuidado, maior aproximação das famílias e comunidades e o aumento na demanda pela institucionalização. Além desses aspectos, é preciso reconhecer que a institucionalização pode ser mais humanizada, com espaços que proporcionam bem-estar e funcionam de forma menos rígida, acolhendo os desejos e expectativas dos residentes, seus familiares e comunidade, para poder acabar com essa visão das ILPIs como depósitos de velhos. Como podemos conceituar instituição de longa permanência para idosos, ILPI? No mundo e no Brasil, ainda não há consenso sobre o que seja uma ILPI. A expressão instituições de longa permanência para idosos é uma adaptação do termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde, Long Term Care Institution, apesar de não ser literal, já que prevalece a designação em inglês, a expressão deveria ser instituição de cuidados prolongados ou de cuidados de longa duração. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, define ILPI como estabelecimentos para atendimento integral institucional para as pessoas de 60 anos ou mais, dependentes ou independentes, que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em seu domicílio. Destaca também a função híbrida destas instituições, que não mais possuem apenas caráter assistencial, mas também de prestação de cuidados à saúde. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, define ILPIs como instituições governamentais ou não governamentais de caráter residencial destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania. Assim, entende-se ILPI como uma residência coletiva que atende tanto pessoas idosas independentes em situação de carência de renda e ou de família, quanto aqueles com dificuldades para o desempenho das atividades da vida diária, AVD, que necessitem de cuidados prolongados. Quais as funções das ILPIs? Se lá atrás os asilos eram vistos como o último refúgio de pessoas desamparadas socioeconomicamente, hoje as instituições de longa permanência para idosos, ILPIs, devem garantir a atenção integral às pessoas com mais de 60 anos, defendendo a sua dignidade. As ILPIs são espaços promotores de desenvolvimento humano, aprendizado e saúde. Assim, é necessário promover a escuta, o respeito pela singularidade de cada um e a promoção de espaços para partilhas e trocas de experiências de um viver. Essas ações favorecem a adaptação da pessoa idosa na instituição, como também impactam na melhoria da qualidade de vida. Chegamos ao fim desta primeira unidade, na qual conhecemos sobre a origem, conceitos e funções das ILPIs. Se ficou alguma dúvida, sugerimos que assista novamente a aula narrada ou leia novamente a apostila. Lembre-se que está à sua disposição exercícios de fixação interativos. Na próxima aula, abordaremos sobre o panorama das ILPIs no Brasil. Até lá!